Vocês não vão acreditar na história que eu vou contar hoje. É sobre o jardineiro mais charmoso e, ao mesmo tempo, o mais engraçado que já conheci na vida. Uma situação que começou super inocente e foi evoluindo para algo que ainda me faz soltar gargalhadas quando lembro. Preciso começar do início para vocês entenderem como tudo isso aconteceu. Moro numa casa bem aconchegante no bairro de Vila Madalena, em São Paulo, já faz uns 2 anos. Tenho um quintal que na teoria deveria ser um paraíso, mas na prática sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Juro, gente, eu não tenho o menor talento para plantas. É como se eu tivesse o dedo da morte para qualquer verdinha. Tudo que eu toco morre. O quintal estava virando uma vergonha, digna de filme de terror. Grama alta que parecia uma floresta amazônica, plantas murchas, algumas já secas, um visual meio de casa abandonada. Meus vizinhos, a dona Carmela e o senhor Roberto, já estavam me dando aquelas olhadas de desaprovação por cima do muro, sabe? Aquela olhada que diz: minha filha, pelo amor de Deus, arruma essa bagunça. Foi então que eu tomei uma decisão drástica. Precisava contratar alguém para colocar ordem naquele jardim. Postei num grupo do bairro no Facebook: preciso de jardineiro para arrumar quintal. Orçamentos, por favor. Recebi várias respostas, mas uma em particular me chamou a atenção. Era de um senhor chamado Senhor Flores, 62 anos, que se apresentou como especialista em jardins e em fazer as mulheres sorrirem com suas flores. Achei a apresentação, digamos, peculiar, mas o preço estava bom e ele mandou fotos de trabalhos anteriores que, para ser sincera, eram de cair o queixo. Marquei para ele vir dar uma olhada e fazer um orçamento. Na quinta-feira seguinte, pontualmente às 2 da tarde, lá estava o senhor Flores na minha porta. Ele era um senhor alto, com cabelos grisalhos bem cuidados, um bigode aparado com um charme antigo, e um sorriso que parecia de comercial de pasta de dente. Estava usando uma camisa polo azul turquesa, calça jeans impecável e um chapéu de palha que lhe dava um ar de fazendeiro chique. Boa tarde, doutora. Cumprimentou, tirando o chapéu com uma reverência. Sou o Jorge Flores, vim ver seu jardim. Ah, esqueci de mencionar que eu sou médica, então o doutora era apropriado, mas vindo dele soava diferente. Oi, senhor Flores, seja bem-vindo. O jardim está lá atrás, um desastre total, eu aviso logo, respondi, tentando disfarçar o constrangimento. Ele me seguiu até o quintal e ficou uns 5 minutos analisando tudo em silêncio, com a mesma seriedade de um cirurgião examinando um paciente em estado grave. Eu, que estava usando um vestido floral leve, esvoaçante que marcava um pouco as curvas, e sandálias de salto baixo, me senti um pouco exposta sob seu olhar. Ele estava prestando atenção em cada detalhe, não apenas do jardim, mas de mim também. Podia sentir. Murmurou balançando a cabeça lentamente. Casos já vi piores, doutora. Esse aqui tem salvação. Meus olhos se arregalaram. Sério? Achei que teria que arrancar tudo e começar do zero. Ele sorriu, um sorriso que me fez sentir um calor diferente. Não precisa. Com as mãos certas e o carinho adequado, este jardim vai virar um paraíso. Ele disse isso me olhando de um jeito que não consegui decifrar se estava falando do jardim ou de alguma outra coisa. Seus olhos castanhos brilhavam com uma intensidade que me intrigou. Ele explicou o que precisava ser feito: poda, adubação, plantio de algumas espécies novas e um sistema de irrigação. O orçamento ficou em R$ 800, parcelado em 4 semanas de trabalho. Mas tem uma condição, disse ele com um ar misterioso. Qual? Perguntei, curiosa. Eu trabalho melhor sem camisa. O sol na pele me dá uma energia extra. A doutora se incomoda? Meu queixo quase caiu. Sem camisa? Ele era um senhor de 62 anos. Pensei, que diferença faz? É um senhor de 60 anos cuidando do jardim, não um galã de novela. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentiu uma pequena pontada de curiosidade. Seus braços, apesar da idade, pareciam fortes. Sem problema, respondi, tentando parecer indiferente. Ótimo. Começo na segunda-feira cedinho. A doutora vai ver como este jardim vai ficar um espetáculo. Ele me deu uma piscadinha. Na segunda-feira, pontualmente às 7 da manhã, o senhor Flores tocou a campainha. Eu estava com um roupão de seda azul marinho, com detalhes em renda preta e descalça. Abri a porta e lá estava ele, com a mesma calça jeans, mas apenas de regata branca, daquelas bem justas, que revelavam poucos contornos. Bom dia, doutora. Pronta para a transformação? Bom dia, senhor Flores. O material que você pediu está tudo no quintal, pode ir lá.
Perfeito. Vou começar a trabalhar então. Pode ficar tranquila que no final do dia isso aqui vai estar irreconhecível. Saí para trabalhar no meu carro, uma Mercedes-Benz preta, e quando voltei à tarde por volta das 6, nossa, o quintal realmente estava irreconhecível. A grama estava parada, os canteiros organizados, plantas que eu nem sabia que ainda estavam vivas estavam voltando à vida. E o Senhor Flores, conforme prometido, estava sem camisa. Gente, que situação! Eu estava usando um terninho vinho, com uma saia lápis que ia até os joelhos e saltos agulha. Ele estava lá, de pé no meio do jardim, suado, com o peito exposto, secando o suor com uma toalha. O Senhor realmente se cuidava. Para 62 anos, estava em ótima forma. Não estava sarado como um jovem, mas tinha um corpo ainda atraente, bronzeado, alguns fios grisalhos no peito, músculos ainda definidos dos anos de trabalho físico. Aquela regata realmente escondia bem. Eu sentia um formigamento, um certo fascínio por aquela cena, mas tentei me manter calma. E aí, doutora, o que achou do primeiro dia? Perguntou com um sorriso vitorioso. Ficou incrível, Senhor Flores. Nem parece o mesmo quintal. Eu avisei que tinha mãos mágicas. Ele sorriu, flexionando os braços de brincadeira. Seus bíceps, mesmo que não fossem enormes, se contraíram de forma que me fez sentir um calor no estômago. Amanhã continuo, vai ficar ainda melhor. Durante a semana toda, a rotina se repetiu. Eu saía para trabalhar, voltava e encontrava o Senhor Flores trabalhando sem camisa, sempre suado, sempre sorrindo, e sempre fazendo comentários que tinham um duplo sentido. Doutora, suas plantas estavam carentes, mas estou dando toda a atenção que elas precisam. Ou, aqui na terra precisa de mais água, gosto de deixar bem molhadinho. E ainda, essa roseira estava precisando de um toque especial. Agora olha como está respondendo bem. Eu fingia que não entendia as indiretas, mas, para ser honesta, estava achando divertido. Era impossível não reparar que ele estava claramente tentando me impressionar. Suas investidas eram ingênuas, mas persistentes e de alguma forma cativantes. Na quarta-feira daquela mesma semana, eu estava trabalhando em home office. Decidi ficar na área da cozinha, que dava uma vista privilegiada para o quintal. Estava com uma calça de linho off-white folgada e leve, e uma blusa de seda com decote V, que mal chegava na altura do umbigo, e óculos de leitura na ponta do nariz. Meu cabelo estava preso num coque despojado. Foi aí que presenciei a verdadeira comédia. O Senhor Flores chegou às 7 horas como sempre, mas dessa vez, além de tirar a camisa, e posso dizer que já esperava por isso, quase com um certo frisson, ele começou uma verdadeira performance. Primeiro ficou uns 10 minutos fazendo alongamento. Braços para cima, tronco girando para os lados, flexões dos joelhos. Tudo bem devagar e exagerado, como se fosse um instrutor de ginástica num vídeo dos anos 80. Eu observava, um sorriso discreto brincando nos meus lábios. Seus movimentos eram um pouco desajeitados para um homem de sua idade, mas ele se esforçava, e isso era o mais engraçado. Depois começou o trabalho de verdade, mas a cada 15 minutos, ele arrumava uma desculpa para passar perto da janela da cozinha, onde eu estava. Doutora, tem uma mangueira aí dentro? Preciso molhar essa área aqui perto. Dizia ele com a voz um pouco mais alta que o normal, como se quisesse garantir que eu ouviria. Doutora, pode olhar se essa flor ficou boa? Vim mostrar pertinho da janela. E lá vinha ele com uma rosa na mão, me mostrando a flor com uma proximidade que me fazia sentir seu cheiro e o calor de sua pele. Doutora, a senhora tem um pano? Estou suando muito aqui no sol. E eu lá, sentindo aquele cheiro de suor misturado com terra e algo que parecia colônia, um cheiro masculino, forte que de alguma forma me atraía. Eu entregava o pano e ele, com um sorriso, agradecia, secando o peito e os braços, sempre de forma um pouco exagerada, como se fosse um modelo em um ensaio fotográfico. Por volta das 10 horas, percebi que ele estava forçando a barra. Tinha começado a fazer poses, literalmente. Se curvava para pegar ferramentas de um jeito que evidenciava o corpo, esticava os braços para alcançar galhos altos como se estivesse numa sessão de fotos. Flexionava os músculos quando achava que eu estava olhando. Eu sentia uma leve rubor nas minhas bochechas, mas estava me divertindo com a situação. A gota d'água foi quando ele começou a fazer flexões. Do nada, no meio do jardim, resolveu fazer uma série de flexões. Um senhor de 62 anos fazendo flexões para impressionar a patroa. Não consegui segurar a risada.
Cobri a boca com a mão, tentando abafar, mas a risada escapou. Por volta das 11 horas, ele tocou a campainha. Doutora, posso pedir um favor? Claro, Sr. Flores. Tem como me dar um copo d'água bem gelada? Estou morrendo de sede aqui no calor. Quando abri a porta, o Sr. Flores estava claramente exausto, suando mais que o normal. Sua respiração estava ofegante, o rosto vermelho. Seus cabelos grisalhos estavam úmidos de suor, e um fio de suor escorria pela têmpora até o pescoço. Eu, com meu vestido leve, o observei com uma mistura de preocupação e diversão. Sr. Flores, está se sentindo bem? Estou ótimo, doutora. Mentiu, mas estava claramente forçando demais. É que o sol hoje está muito forte. Dei a água para ele, que bebeu de uma vez só, virando o copo até o fim. Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, doutora, será que a doutora tem um ventilador que eu posso usar por uns minutinhos? É que estou com um pouco de calor. Era novembro, outono aqui em São Paulo, uns 23 graus Celsius. Ele estava passando mal de tanto se exibir. Claro, venha, sente aqui na sombra, eu disse, indicando a varanda. Liguei o ventilador para ele e trouxe mais água. Sr. Flores pode trabalhar no seu ritmo normal, não precisa se matar de trabalhar. Não estou me matando, protestou, mas estava visivelmente exausto, os ombros caídos. É que gosto de dar o melhor de mim. Eu sei, Sr. Flores, mas a ideia é cuidar do jardim, não se esgotar. A doutora está preocupada comigo? Perguntou com um sorriso, recuperando um pouco do seu charme. Seus olhos brilhavam mesmo com o cansaço. Estou sim. Não quero que passe mal. Que bom. Fazia tempo que uma mulher bonita não se preocupava comigo. Pronto, lá vinha ele de novo com as cantadas. Sr. Flores, você não precisa acelerar o trabalho. O combinado era uma semana para cada etapa. Eu sei, mas queria surpreender a doutora. Ajudei ele a sentar, trouxe mais água, insisti para que descansasse. Sabe de uma coisa? Vou fazer um almoço. Você quer comer aqui? Os olhos dele brilharam. A doutora cozinha? Cozinho sim, nada demais, mas aceito. Mas deixa eu tomar um banho primeiro. Tem como usar seu chuveiro? Aquela pergunta me pegou de surpresa. O chuveiro? Claro, respondi, tentando manter a calma. O banheiro fica lá no corredor, pode usar. Enquanto ele tomava banho, pude ouvir o barulho da água no chuveiro. Preparei um almoço simples, um arroz soltinho, feijão fresquinho, um bife acebolado e uma salada de folhas. O cheiro do sabonete que ele estava usando começou a invadir a cozinha, um cheiro amadeirado, forte e viril, que me fez sentir um calor no estômago. Aquela imagem dele no meu chuveiro molhado, uma sensação estranha e agradável me invadiu. Quando saiu do banheiro, estava com a camisa polo de novo, cabelo molhado e penteado para trás, cheirando a sabonete. Nossa, que cheiro bom, disse, se referindo à comida. Espero que goste, eu respondi, um pouco nervosa. Almoçamos na varanda conversando sobre plantas, sobre a vida, sobre trabalho. Descobri que o Sr. Flores era viúvo há 3 anos, tinha filhos adultos e realmente gostava muito do trabalho de jardinagem. Posso te confessar uma coisa, doutora? Ele perguntou com um tom mais sério. Claro, não estou acostumado a trabalhar para mulheres jovens e bonitas assim. Fico meio empolgado demais. Percebi, eu disse rindo. Percebi que percebeu, ele riu também. Estou fazendo papel de bobo, né? Não está não. Está sendo muito fofo. Na verdade, fofo é. Seus jeitinhos para chamar a atenção são engraçados, mas você não precisa se matar de trabalhar para me impressionar. Seus olhos me olharam com uma sinceridade que eu não esperava. E como eu faço para impressionar então? Perguntou, um pouco desapontado. Fazendo um trabalho bem feito, no seu ritmo, sem se esgotar. Só isso. Só isso, ele brincou com um sorriso. Que anticlímax! E eu me achando um galã irresistível. Você é sim um galã, Sr. Flores, mas um galã de 62 anos que precisa se preservar, eu respondi com um tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade. A partir daquele dia, o Sr. Flores mudou completamente o comportamento. Continuou trabalhando sem camisa. Essa era realmente sua preferência. E eu já havia me acostumado a ver seu corpo bronzeado e seus músculos definidos enquanto ele se curvava e esticava no jardim. Mas ele parou com as poses e as performances exageradas. Trabalhava no ritmo dele, fazia pausas quando precisava, pedia água quando tinha sede. E eu descobri que ele era ainda mais charmoso sendo natural do que tentando se exibir. Seu riso se tornou mais genuíno, seus comentários mais leves e pontuais.
terminamos virando amigos. Ele acabou o jardim na sexta-feira da quarta semana de trabalho, que ficou realmente lindo. O quintal de antes, que parecia um cenário de filme de terror, agora era um paraíso tropical. Palmeiras majestosas balançavam suavemente com a brisa, orquídeas coloridas desabrochavam em cachos exuberantes, e a grama, antes seca e amarelada, estava verde e macia como um tapete. E ele, até hoje, volta uma vez por mês para fazer a manutenção. Eu, por vezes, me pego observando-o, sentindo uma pontada de algo que não consigo nomear, mas que me faz sorrir. Às vezes ainda rola uma cantadinha discreta, mas agora é tudo muito natural e divertido. Doutora, suas rosas estão precisando de carinho. Que tal eu vir dar uma atenção especial para elas? Eu sorrio, me divertindo com a insinuação. Claro, senhor Flores, mas nada de performance, hein? Ele ri, o rosto enrugado pelo tempo, mas os olhos ainda brilhando com a mesma intensidade do primeiro dia. Prometo, doutora, só charme natural. E é isso, pessoal. Às vezes, as situações mais engraçadas surgem nos lugares mais inesperados. O senhor Flores me ensinou que charme verdadeiro não tem idade, mas que tentar se exibir demais pode ser mais cômico que sedutor. Que bom que ele percebeu e voltou a ser ele mesmo. Hoje tenho o jardim mais bonito da rua e um amigo que sempre me faz rir. Porém, algo estranho aconteceu na última semana. O senhor Flores viria para a manutenção mensal na quinta-feira como de costume. Ele sempre chegava pontualmente às 7 da manhã. Eu já estava acostumada com o barulho da sua van e o toque da campainha. Naquele dia, preparei um café especial com pão de queijo quentinho e suco de laranja natural, pensando em como seria divertido o nosso papo enquanto ele cuidava do jardim. Mas ele não apareceu. Esperei até às 8, depois até às 9. Liguei para o celular dele, mas só dava caixa postal. Mandei mensagens, mas não tive resposta. Achei estranho, pois o senhor Flores nunca foi de faltar ou atrasar sem avisar. Ele era pontualidade em pessoa. Na sexta-feira, liguei novamente e nada. Comecei a ficar preocupada. Liguei para o número que ele tinha deixado de emergência, que era o da sua filha, Rosana. Ela atendeu com a voz embargada. Doutora, o meu pai. Ele não está em casa desde quinta de manhã. Ele saiu para trabalhar e não voltou. Meu coração gelou. Como assim, Rosana? Ele viria aqui para casa. Rosana explicou que seu pai saiu de casa dizendo que tinha um trabalho importante e que só voltaria à noite. Levou suas ferramentas como de costume, mas não deixou nenhum recado. Ele é muito pontual, doutora, e nunca desapareceria assim sem avisar. Já ligamos para a polícia, mas eles disseram que precisamos esperar 48 horas para registrar o desaparecimento. Eu me senti mal. Ele estava vindo para a minha casa. Será que algo aconteceu no caminho? Ou pior, será que algo aconteceu aqui? Comecei a revisar mentalmente cada detalhe da nossa última conversa. Ele estava animado, como sempre. Falou sobre uma nova espécie de orquídea que queria me mostrar. Rosana, se precisar de alguma coisa, me avise. Se eu souber de algo, juro que entro em contato com você na hora. Desliguei o telefone com uma sensação de vazio e uma pontada de culpa. Será que minha leveza em relação às suas cantadas o fez pensar algo que não deveria? Ou será que ele se envolveu em algo perigoso, algo que ia além do seu trabalho de jardinagem? Comecei a andar pelo jardim, o mesmo jardim que ele transformou. Olhei para cada planta, cada flor, buscando alguma pista, algum sinal. Nada. O jardim estava impecável, silencioso, quase como se sentisse a falta do seu jardineiro. Mas então, perto do pé de mangueira, onde ele costumava fazer as flexões, notei algo que não estava lá antes. Era uma pequena sacola de pano, meio escondida entre as folhas. Não era a sacola de ferramentas dele. Peguei-a com as mãos trêmulas. Dentro, encontrei um saquinho com uma terra escura, diferente da que ele usava para adubar, e um pequeno papel amassado. Desdobrei o papel. Estava escrito, com a letra um pouco tremida do Sr. Flores. Doutora, o segredo da beleza não está só na água e no sol. O verdadeiro encanto reside no adubo invisível, aquele que alimenta a alma. Mas há perigos que se escondem nas raízes mais profundas. Cuide bem do seu jardim e do seu coração. O adubo secreto é mais do que parece. Meus olhos se arregalaram. Adubo secreto? Perigos nas raízes mais profundas? O que tudo aquilo significava? A sacola com a terra escura parecia ter um peso diferente e o cheiro era um cheiro metálico quase imperceptível misturado com terra. Senti um arrepio na espinha.
O desaparecimento do Sr. Flores não era apenas um acaso. Havia algo mais por trás. E aquela mensagem enigmática, era um aviso? Uma charada? Olhei para o horizonte, o sol se pondo no céu de São Paulo, tingindo as nuvens de laranja e roxo. O jardim, antes um paraíso, agora parecia guardar um mistério. O que teria acontecido com o Sr. Flores? E o que era o adubo secreto? A história que começou tão leve e divertida de repente tomou um rumo sombrio e inesperado. Senti que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais imaginaria.